Então aqui nós temos esses tipos de quadrantes, tá, pessoal? Onde as tribos de Israel elas foram divididas, porque significam o quê, pessoal? Hierarquias angelicais, a distribuição desses seres no firmamento, tá? Onde aí ele é espelhado na terra, tá? Assim como está ali no alto, está abaixo, tá? Por isso que a Escritura sempre fala de céus, terra, Jesus fala sobre céu, terra e etc. Então, esses seres eles foram, digamos assim, passados das regiões de cima para baixo, ok? Então aqui a gente tem um espelho, um pouco dessa questão, olhando aqui. Foi dividido em 4 direções, chamadas norte, sul, leste e oeste, aquilo que o pessoal conhece muito por pontos cardeais, né? E no mundo, terra, tá? Onde os judeus eles chamavam de Malkut, ou alguns podem entender ou traduzir como reino, tá? No reino, terra, neste mundo. Por isso que Cristo sempre falava de reino, e os israelitas sempre falavam de reino, ou seja, um local onde essas tribos elas são espalhadas e colocadas e há governos, há hierarquias. Então nós vemos que temos 4 lados. Nós já tratamos sobre o leste, que significa o mundo do passado, depois eu vou compartilhar outra imagem com vocês, onde Judá, Issacar e Zebulon dividiam essa região. Elas ficavam de frente ao nascer do sol, lá do leste. Tá? Nós já tratamos também do lado sul, Ruben, Simeon e Gad, tá? Que significa honra, tá? Tem significado de honra dentro do mundo espiritual. Tratamos já das tribos do lado norte, Dan, Asher, Naphtali, e inclusive em especial a tribo de Dan, que foi uma tribo deposta, do qual no Apocalipse, a Bíblia, não é o Samuel, é mencionado, Dan não é mencionada, tá? Mas é mencionado Levi, contando entre essas tribos. Levi é uma tribo que ela está conectada ao centro, tá? Ela ficava ao centro. Só que no Apocalipse, ela toma o lugar de Dan, tá? Ligado a juízo. Tá? Às vezes o pessoal fala, juízo é algo ruim? Não. É alguém que é como um juiz, tá? Um juiz sobre outros. E, claro, o juízo de Deus, né? E faltou abordar com vocês o quadrante oeste, ligado a futuro, tá? Futuro, isso é interessante. E, então, vamos tratar sobre Efraim, Manassés e Benjamim. Quando vocês ouvirem a tribo de José, ela é Efraim, tá, pessoal? Então, José e Efraim são nomes intercambiáveis. Tá? Porque quando foi passado uma bênção a José, depois dele é passado para os 2 filhos. Depois a gente vai tratar algumas coisas aqui e a gente vai compreender um pouco desses pontos, tá? Entendendo um pouco, tá, pessoal, sobre esses 4 quadrantes, a gente vai falar um pouco sobre os 4 elementos. Vou tentar dar um resumo, uma revisão de algumas coisas, antes de já chegar abordando o lado oeste, tá? Para que a gente possa falar antes sobre o último quadrante, e os guardiões do centro, os levitas, né? Então, o reino terra, o atual reino que nós estamos, inclusive na Cabala eles também entendem assim, o Malkut, ele se divide em 4 quadrantes, ou seja, é bíblico. Já se sabia disso, né? Como eu coloquei aqui para vocês. Que representam também 4 elementos. Prestem bem atenção nisso. Vocês já viram muito isso em desenhos animados, pessoal esotérico, ou várias atribuições desse tipo de questão sobre sempre 4 divisões de alguma coisa. Eu não me lembro se... Vocês podem me falar aqui, ou dou uma olhada no chat. Aquele... que eu não presto muita atenção sobre isso, mas aquele filme lá do Harry Potter, eles tinham lá um pessoal que se dividia, né, umas, tipo lá, divisões ali de escolas. Eu não me lembro o nome dos lugares. O Harry Potter era de tinha uma que estava ligada a uma serpente, aí tinha outras, eu acho, né? Eram 4, por acaso, pessoal? Me confirmem aqui. Porque eu creio que todos os filmes, eles fazem, às vezes, alusão a algum tipo de questões assim. Alguém está comentando... Sim, Samuel era as casas, 4 casas. Eles chamavam de casas, 4 casas. Alguém está falando aqui, Sonserina, Grifinória, Corvinal e Lufa-Lufa. Isso. Você vê que de onde os caras tiraram essas ideias, essas divisões? Porque são os quadrantes celestiais. O nosso mundo ele está dividido em 4, tá? A questão do tempo, pessoal. Lembra que eu sempre comento que o tempo, o número 4 no hebraico, ele é a letra Dalet, que significa portão, tá? O portal do tempo e a divisão.
Tá? E depois eu vou explicar por que esse 4 e essa questão. Né? Eu me lembro que acho que é Sonserina, era a casa do pessoal que era mais mal, né? Mais voltado para o mal, que a gente consegue relacionar aqui na questão das tribos de Israel, ligado, na verdade, eles queriam correlacionar com Dan, né? Que ficava lá do norte. Né? Sempre tem essa questão. Né? Ok, mas só para vocês entenderem que de onde os caras eles tiram essas inspirações, tudo, na verdade, a Bíblia, ela é a fonte de inspiração para tudo que vocês imaginam que existe em Hollywood, em tudo que vocês imaginam, tá? Então, dando continuidade aqui, compreendendo essa questão, tem esses 4 elementos. Vocês podem perceber que os 4 quadrantes representam também os 4 elementos do nome divino, do Yod, He, Vav, He, que se divide em 4. E aí a gente tem a questão de hierarquias celestiais e a forma da sua natureza. Tudo é de natureza divina, mas olha que interessante. Fogo, né? Ar, água e terra. Tá? Ou seja, é importante informar que estes elementos eles não se referem apenas a aspectos físicos, porque a gente sempre pensa nessas coisas como físicos, né? Mas sim estados energéticos que eles existem e se manifestam na natureza dos anjos. Por isso que o nosso mundo também é feito disso. Depois a gente vai até comentar que o próprio Adão, né, o plano que a gente está aqui como estado humano, também confere esses 4 elementos dentro de nós. Nós temos isso, só que as pessoas talvez pouco se atentam, né, para isso. Do mesmo modo, nós não devemos tratar Malkut como apenas uma espécie de dimensão terra, mas algo conectado a essas dimensões acima, que descem e vêm para a terra. Tá? Então, eles são desdobramentos dessa natureza dos anjos, só que em aspectos espirituais das hierarquias, que descem, vamos chamar de escada de Jacó. Tá? Está ligado ao nosso DNA e está ligado à descida de cada ser para vir a este mundo. Porque nós estamos dentro de um corpo macro de Deus. Então, nós descemos lá das partes mais altas para virem as partes mais básicas. Tá? Então, esses elementos, eles se referem a essa questão que... desses 3 estados de matéria, somado àquilo que nós chamamos de espírito, que é vamos chamar de 4º estado, né? Onde muitos até relacionam com a questão do plasma, que tem a ver com eletricidade, porque está ligado ao teu espírito, eletricidade. O espírito, ele é como uma questão elétrica, viva e de consciência. Esse é o teu verdadeiro ser. Aliás, nós nos movemos por questões elétricas, né? Nosso corpo, todo o movimento do que eu estou fazendo aqui são, né, por questões de descargas elétricas dentro do meu corpo, tá? Sinapses elétricas, etc., que estão correndo para que meu corpo funcione, porque é o meu espírito que está aqui, ele está vivo. Então nós descemos e somos diluídos, tá? Então o sólido para a Terra, onde as partículas são, digamos assim, firmemente aderidas e são mais lentas. Por isso que o nosso mundo é mais lento em relação às coisas de Deus, tá? Mais acima. Temos a parte do líquido, né? Principalmente a água, né? Onde as partículas se movem umas sobre as outras. Já tem um tipo de natureza diferente, olha que interessante. Depois temos o que a gente chama de gasoso, onde as partículas se separam o máximo possível uma das outras, mas ainda formam um tipo de corpo, de natureza. E por fim, aquilo que a gente poderia chamar de estado elétrico, que está ligado e corresponde ao elemento fogo. Tá? Quando vocês observarem elementos fogo em diversos tipos de materiais ou coisas do tipo, ou quando a escritura está falando de fogo, que o fogo ele está ligado ao resultado de algo que está conectado à eletricidade e luz, emissão de luz. Então, está ligado à questão do espírito, a parte mais sublime que todos nós temos. Todos nós temos esses elementos. Todos os anjos, mesmo que eles são divididos em hierarquias, eles possuem isso, e nós possuímos isso. Tá? Então, no espiritual, temos ainda qualquer dessas forças, e elas podem passar de um estado para outro sob certas condições. Como, por exemplo, a água, que pode ocupar qualquer um dos 3 estados. Sólido, né, quando ela está em gelo, líquido, água, e gasoso, como vapor. Olha que interessante. Então, os elementos eles podem se passar, passar assim, tá? A partir já principalmente do elemento água, né? Depois vem a questão do gasoso. E aí é interessante como Jesus, tá? Ele passou por esse mesmo tipo de processo, por isso que a Escritura fala que ele foi esvaziado dessa glória, dessa natureza divina. Isso também está conectado, pessoal, a elementos de estações. Por isso que nós temos 4 estações. Isso aqui é irrefutável. A gente não pode negar essas coisas. São princípios e
coisas que Deus ele foi ordenando no mundo, porque são os padrões de revelação que ele deu para cada um de nós, onde a gente começa a dividir e entender esses padrões de Deus. Tá? Aqui está uma imagem pequena, tá, pessoal? Mas só para que vocês compreendam. Por isso que a Kabbalah ela fez um diagrama da descida dos seres. Tá? Eles chamam dos mundos mais sublimes, onde os anjos, de uma natureza mais próxima a Deus, eles precisam ter uma natureza muito mais forte, inclusive, para suportarem a glória de Deus. Então eles vêm desse mundo que eles chamam de Atzilut, né, ligado a fogo, né, Briá, ligado a ar, e Yetzirah, né, ligado à água, e depois o mundo mais, digamos assim, lento, sólido, ligado a Asiá, Earth. Né. Inclusive, esse era o tipo de termo que João usou no Apocalipse. Tá? E aí depois acabaram traduzindo como Ásia, né? Mas só para que vocês compreendam. Então, os seres eles vão descendo dessas regiões celestiais para chegar até aquilo que nós chamamos de Malkut, onde nós estamos atualmente. Tá? Ok. Só para que vocês compreendam, tá? Mais um pouco disso, ó. Atzilut, mundo dos... A gente chama de arquétipos, mas onde as coisas elas são concebidas lá na mente do Eterno, tá? Isso aqui, tá, pessoal? Depois, essa sequência aqui, ela está ligada já ao livro de Apocalipse, tá? Não é a sequência que a gente vai trabalhar, mas isso aqui já é o livro de Apocalipse. Depois, um dia eu vou explicar isso aqui para vocês, mas aqui, só para que vocês compreendam, tá? Aqui o Da'at é a região onde separa as hierarquias superiores das 7 de baixo, tá? O Da'at é o conhecimento, tá ligado à árvore do conhecimento do bem e do mal, e algo que os anjos, para eles subirem certos tipos de hierarquias, eles precisam consumir, ou não, tá? Às vezes é concedido a eles ou não. É chamado de conhecimento. E é algo ligado até à geração de anjos. E é algo, uma linha tênue entre o bem e o mal, porque as coisas de Deus, elas são muito sérias, e não é a todos os seres que é dado isso, tá? Então, e depois tem o Briá, chamado criação, onde os seres, eles começam ligado à geração dos seres para baixo, né? Onde os de cima geram os seres de baixo, tá? E Yetzirah, a formação, e depois o que a gente chama de mundo físico terra, tá? Só para vocês compreenderem. Ok. Dando continuidade, então, aqui, que eu estava comentando, o inverno, a estação de inverno, ela está ligada ao elemento água. E, inclusive, aquilo que, na psicologia, eles estudaram e perceberam que nós temos 4 tendências de personalidade. Por isso que eles chamam de 4 temperamentos, tá? Fleumático, sanguíneo, colérico e melancólico. Mais à frente, depois a gente vai compreendendo, porque Deus nos vai dando conhecimento, e Ele vai nos dando conhecimento e a gente vai compreendendo de uma maneira muito mais profunda tudo isso. Né? Se vocês até me perguntarem, todos nós temos os 4 temperamentos, tá? Só que nós sempre temos um ou 2 que ficam imperando em nós e outros 2 que ficam, digamos assim, quase que subjugados em relação a esses 2 que imperam na nossa personalidade, de acordo aquilo que nós nascemos, a época que nós nascemos também tem a ver, tá? Só que nós temos esses elementos que eles vão dar um tempero a mais. Você pode nascer numa outra época e você ser ainda fleumático, tá? Mas aqui é só para vocês entenderem como está um pouco associado à ideia. O inverno, ele está ligado mais ao elemento água, fleumático, tanto que fleuma, né, está ligado à palavra água, tá? E está ligado à face do homem. Quando a gente estuda sobre os seres viventes, por que são 4 seres viventes, pessoal? Porque são desses 4 mundos da árvore da Kabbalah, tá? Onde são as hierarquias, essas 4 camadas. E isso vocês também não podem negar. Se vocês negam isso e de repente falam, não, a Kabbalah não é do diabo, não. Ele perverteu, né? Ele perverteu muitas coisas, só que a gente precisa entender os elementos que são, sim, puros e que fazem parte da Bíblia. Por isso que tem 4 seres viventes, 4 direções, que estão sempre dos famosos 4 elementos, tá? E os 4 guardiães do trono celeste. Então, esses elementos, Deus ele foi dividindo. E por que nós temos 4 estações? Prestem bem atenção nisso que eu vou falar. E nós nascemos ao longo dessas 4 estações. Porque nós somos parte desses seres, né? E nós estávamos com Deus, só que cada um que falhou vem aqui numa época. Por isso que você, eu nasci em tal época do ano. Porque você está conectado a essa hierarquia. E você desceu de lá, daquele mundo, justamente para a época específica. Por isso que você nasce numa estação específica, etc. E tal. Deus ele nunca colocou nada à toa. Olha que profundo, que interessante. Então, por isso que nós temos daí essa distribuição de temperamentos que nós trazemos das hierarquias angelicais lá de cima.
Por isso que cada um tem um jeito de ser, uma tendência para qualidades e defeitos que, digamos, nós deveríamos equilibrar, né? E Deus até fez isso de uma maneira distribuída, de acordo à roda do ano, né? De acordo ao firmamento. Por quê? Para que houvesse um equilíbrio mesmo, porque imagine que certos tipos de pessoas, elas sempre nascessem em tal momento, em tal lugar. Daria problema, né? Imagine um mundo só com coléricos. Todo mundo se mataria. Então, Deus ele fez esse tipo de questão, digamos assim, equilibrado, tá? Então, nós temos a primavera, que está ligado à face do touro, o elemento terra, são pessoas sanguíneas, tá? Só para você entender. O verão, com a face de leão, ligado com o fogo, são pessoas coléricas. Tá? E o outono, a face de águia, ar, são pessoas melancólicas. E é interessante que essas próprias estações, elas transmitem um pouco desse tipo de personalidade, digamos assim, né? Apesar de até os lugares eles moldarem um pouco da sua forma de ser, etc. Né? Pessoas que nascem em locais mais frios, lugares mais quentes, etc. Você percebe até que os ritmos são diferentes, até os ritmos musicais, pessoal. Olha que interessante. Por quê? Porque há um tipo de distribuição nisso. Então Deus ele é muito organizado. O elemento fogo ele corresponde a esse verão e ao temperamento bilioso ou chamado colérico, porque você possui um pouco mais de bilis negra no teu corpo. Isso é algo natural que o teu corpo já transmite. Se vocês, por exemplo, me perguntarem, Samuel, quais temperamentos você possui, né? Ao estudar bastante, eu fui compreendendo que eu sou colérico, melancólico, sanguíneo e fleumático, né? Digamos assim, colérico e melancólico imperam ali juntos, né? E tem coisas no nosso corpo que a gente tem mais que outros. Então, por isso que a gente tem, às vezes, um tipo de reação, às vezes, diferente em relação a cada um. E é Deus que deu a cada um, para cada um, esse tipo de questão. Nós nascemos em cada tribo, em cada época específica, com esse tipo de questão já de natureza, mas nós estamos aqui para o quê? Para moldar isso, dominar e ter o quê? O equilíbrio de Cristo. Cristo é aquele que eu compreendo que ele é a amostra dos 4 temperamentos perfeitos em ação, cada um na sua medida. Tá? Cada um na sua medida. Ele diz que o colérico é uma pessoa ativa, otimista, dinâmica, um líder nato, que não tem medo de assumir riscos ou enfrentar desafios, enérgico, forte, mas seu aspecto negativo, ele é irritadiço, mal-humorado, violento, com decisões arbitrárias. Favorece ao militarismo, né? Postos de autoridade, coisa de iniciativa, etc. O elemento água corresponde ao inverno, ao temperamento fleumático, que ele é impassível, ou seja, alguém que tem muita paciência e consegue, ou seja, não se mover em relação a algo que alguém, por exemplo, está lhe ofendendo e tal. Ela é bem forte nesse aspecto, porque isso é força, às vezes o pessoal pensa que não, mas é força. É tranquilo, tolerante, adaptável, né? Indiferente a esses tipos de questões, passivo, e ele tem uma conformação com o seu destino. Né? Seu aspecto negativo é que pode provocar reações de extrema preguiça e imutabilidade. Né? O elemento terra corresponde à primavera, ao temperamento sanguíneo, e aquele que possui um espírito jovial, alegre, otimista, apaixonado, bem sociável, mas em seu aspecto negativo, é suscetível a reações frívolas e caprichosas. Tá? Inclusive, são pessoas completamente volúveis, tá? Não têm, às vezes, firmeza em suas, digamos assim, reações, tá? Em seus, digamos assim, coisas que elas gostam, ou que elas estão pensando, elas mudam a cada hora, né? Então, são pessoas mais volúveis nesse aspecto. Elas não são como as outras que são, digamos, mais firmes naquilo que elas têm como padrão, né? O elemento ar corresponde ao outono e o temperamento melancólico. Passivo, muito sensível e tímido, mas criativo e imaginativo, e com grande empatia. Tá? Pessoas muito doces. As pessoas ligadas a este elemento são incapazes de ferir alguém. Tá? Então, são pacíficas, tá? Muito mansas. Em seu aspecto negativo, despertam atitudes de grosseria e ganância. Tá? E extrema também tendência a, de repente, serem preguiçosos, etc. Tá? Então, todos esses tipos de elementos a gente vê vantagens e desvantagens. Né? As tribos de Israel no deserto, de acordo com as passagens de número 2, verso 2, números 2, verso 10, números 2, 18 e números 2, 25, elas estão distribuídas nesses tipos na distribuição de 4 elementos e também desses 4 lados. Tá? Por isso, Judá, que era leão, né, foi colocado no lado leste. Rúben, que era ligado ao homem, foi ligado, Rúben ao touro, foi ligado ao lado sul. Efraim ao humano,
foi ligado ao lado oeste e Dan, uma águia, foi ligado ao lado norte, ok? Isso vocês já sabem, eu já trato bastante nas lives aqui. Então, esses anjos, eles cuidavam de elementos como terra, água e ar, fogo, tá? Por isso que nós colocamos nesse tipo de diagrama, tá? Onde os tipos de mapa, eles mostram regiões celestes, hierarquias e funções, e a forma que eles tinham de tendência de comportamento, tá? E isso é a forma de como você vai tratar o teu próprio tempo, o teu corpo, e tratar o próximo. São as tendências, tá? Então, a gente precisa ter esse entendimento que os 4 seres viventes, os 4 elementos, os famosos 4 rios do Éden, que são como se fosse a separação dimensional das regiões, os quadrantes, lá no mundo celestial, como no mundo terra aqui, tá? Os 4 pontos cardeais. Então, tudo isso está ligado a essa questão que Deus que dividiu isso, tá? Não é o homem, não é o Samuel que está inventando isso, tá? E depois disso, temos uma divisão ligada ao número 12 e o 13 com um centro. Mas ao redor desse centro tem o que? Sempre 12. O padrão Fibonacci, pessoal, é um número pequeno, ele possui uma questão matemática implicada a ele, e a hierarquia de Deus, ela também está nos números da sequência Fibonacci. Isso não é uma teoria, é um fato revelado dentro da matemática da natureza. Tá? E é o padrão que Deus ele tem para todos os seres. Ela possui a questão dos números de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144. E assim por diante. Tem um tipo de sequência numérica matemática. Tá? E quando você faz um tipo de contagem disso, você percebe que o 144, ele é o 12º número. Olha que interessante, 144, 144 mil. A Bíblia tem esses tipos de mistérios matemáticos que a gente consegue compreender. Tá? Só que aí você me fala assim, Samuel, mas essas questões de hierarquia, elas me deixam triste, porque se eu sou, de repente, de uma tribo, que ela é menor e tal, isso me deixa triste. Fique tranquilo com isso. Espere tudo ao seu tempo, porque todos nós, exatamente como aqui, ó, pessoal, prestem bem atenção. Vocês percebem que as coisas estão vindo aqui, ó, numa espiral e vindo para dentro? Se fractalizando para dentro? É isso que Deus ele quer fazer com você, com cada um de nós. Nos chamar um dia ao que nós chamamos de centro. Assim como Cristo ele foi elevado, ele está em um centro, ele distribui hierarquias, tá? E distribui cuidados, e ao mesmo tempo ele quer que os seres eles passem por diversos tipos de experiências, né? Ela vai subindo de hierarquia, e ela vai sendo chamada ao que nós chamamos de centro, onde você é como se você estivesse fazendo uma espiral, indo em direção a um dia você ser separado como alguém que vai ter um trono. E isso não significa que você vai ter o trono de Deus, tá? Mas um trono específico para você, para que você exerça um tipo de comando. Tá? Agora, não são todos. Você pode ver que os líderes, pessoal, nós temos, por exemplo, as tribos celestiais, e nós sempre observamos que o padrão de Deus é o seguinte: alguém que se esforça mais, alguém que está ali capacitado a isso, que ele mostra isso, ele é o quê? Levantado como líder. Então, tudo cabe diante do nosso esforço. Esforce-se, né? Esforça-te e tem de bom ânimo que você será elevado para algo assim. E aí cabe lembrar que, dentro dessa questão hierárquica, Marcos 9:33 diz: e chegou a Cafarnaum e, entrando em casa, perguntou-lhes: vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: preste bem atenção, isso aqui tem algo muito emblemático e interessante, entendeu? Chamou os 12, as hierarquias, tá? Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E isso é exatamente o que Cristo fez. Ele desceu lá da mais alta hierarquia, tá? Ele desceu e foi servo. E o servo é o que é maior. Depois ele deu o honra, tá? E isso é interessante, porque é a mesma coisa. Aquele que quer ser maior sobre outros, a questão é servir, ser humilde e buscar o momento certo que Deus ele vai colocar você ali e te exaltar. Entenda que Deus ele é muito justo, tá? E não faça da tua força ou querendo da tua maneira. Tá? Vou compartilhar algo interessante que, nos pontos cardeais de Deus, tá? É importante que vocês compreendam que é diferente daquilo que a gente aprende na escola. Isso aqui eu já compartilhei uma vez com vocês, tá? Então, essa dimensão de espaço temporal nossa está conectada com o mundo atemporal, e o leste,
ele está ligado ao passado. Porque no hebraico, né, o próprio termo do leste, que é Kedem, ele está ligado ao mundo antigo, à nossa natureza espiritual. E ele sempre fica na face da pessoa. Diferente de como eles ensinam para nós na escola, né? Eles falam que a nossa face tem que ficar para o norte, aí a mão direita fica para o leste e a esquerda para o oeste, né? Na verdade, biblicamente nossa face para o leste, tá? Ligado ao passado, ao tempo passado dentro do nosso mundo temporal. O sul, ligado à honra, à direita, tá? O norte, ligado à esquerda, que ficaria ao centro, tá? Inclusive, o norte está ligado ao centro. Tá? Então, digamos assim, o trono de Deus estaria meio, digamos assim, ó, ligado aqui, ó, tá? Ao centro. E aí o leste, oeste. Por isso que o Sol faz esse tipo de caminho no círculo da Terra, segundo a Escritura, tá? Porque aí as pessoas vão falar assim, a ciência não diz isso, mas ou você confia na ciência ou na Escritura. Você crê que a ciência de hoje, que está ligada ao Deus desse século, que é Satanás, fala a verdade? Bom. E a direita seria a expansão, tá? E o oeste ao futuro, ao destino, tá? Ligado a algo que está na continuação, a multiplicação. Isso aqui é muito interessante, a multiplicação. Prestem bem atenção nisso. E a gente vai ver que Efraim, José, né, por exemplo, como nomes, estão ligados a essa questão de multiplicação, de futuro, de continuação, de continuidade. Tá? Ou seja, seres celestiais que, no mundo espiritual, serão levantados para ter uma continuidade, ou dar continuidade a famílias celestiais. Por incrível que pareça, para alguns. Né? Samuel, você compreende que nos céus continuará havendo multiplicação dos seres, né? Ou se eles pararam no número e ficou nisso para sempre. Eu creio que haverá uma continuidade, porque Deus é infinito e ele vai continuar expandindo. Só que para que a expansão continue, não pode haver falhas. Então, por isso que nós estamos aqui neste mundo de correção, o Malkuth, passando por algo que a gente precisa corrigir no nosso ser. Tá?